Graças a Deus. Gênesis, capítulo 39, versículo de número 1. Nós vamos dar continuidade à mensagem de quarta-feira passada. Amém, queridos? Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá o egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. Versículo 2 diz: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Vamos repetir isso? Diga assim comigo: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Agora vamos transferir essa frase para a gente. Diga assim: olha, o Senhor está comigo e Ele me abençoa em tudo aquilo que eu faço. Amém, queridos? Continuando a leitura da palavra de Deus, diz assim: e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. Até aqui, por enquanto, diga glória a Deus. Muito bem. Como nós falamos, nós estamos dando continuidade à mensagem de quarta-feira passada, onde nós lemos o capítulo de número 37, e ali nós podemos observar com toda clareza que José foi traído pelos irmãos. José passou poucas e boas nas mãos dos próprios irmãos e, consequentemente, ele foi, pelos irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas. Foi vendido por 20 moedas de prata. E José foi vendido pelos irmãos porque os irmãos de José estavam querendo tirar José de cena. Estavam querendo colocar José de lado, porque José era o queridinho do seu pai, Jacó. Ele tinha uma túnica colorida que se destacava nele, e a primeira coisa que os irmãos fizeram quando jogaram José num poço, para que consequentemente ele fosse vendido como escravo aos ismaelitas, a primeira coisa que os irmãos fizeram foram arrancar a túnica de José. E nós vimos na semana passada que os irmãos de José, eles conseguiram sim tirar a túnica de José, mas não conseguiram arrancar José da presença
de Deus. Amém, queridos? Isso eles não conseguiram. Fizeram o que fizeram, pintaram e bordaram com José, tiraram a túnica que estava sobre José, que os incomodava muito, mas não conseguiram tirar José da presença de Deus. Apesar dos apesares, José permaneceu em Deus, com seus olhos em Deus, confiando em Deus. E antes de nós meditarmos no que lemos aqui no capítulo 39 de Gênesis, eu insisto em bater nessa tecla e dizer para vocês: haja o que houver, continua firme na presença de Deus, porque a recompensa virá para a gente. Glória a Deus, porque a gente passa por poucas e boas também. A gente passa por lutas, passa por dificuldades, somos perseguidos, somos humilhados, somos caluniados. Mas não é por causa dessas coisas que nós iremos perder a linha, o equilíbrio. Não, nós temos que nos manter firmes em Deus, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus não estão somente nos justos, mas os olhos de Deus também estão nos injustos. Os olhos de Deus também estão nos perversos. Os olhos de Deus também estão naqueles que se levantam contra nós. Então descanse em Deus, fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus continua no controle da nossa vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. José foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas, que lá na frente revenderam José ao Egito. E José foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Quem era Potifar? A Bíblia diz aqui que ele era o oficial do faraó e comandante da guarda. Quer dizer, Potifar era um homem conceituado, respeitado, um homem de posição, um homem próspero, um homem que tinha uma situação boa. José é vendido como escravo. Então pare e pensa comigo. Se ele foi vendido e chegou na casa de Potifar como escravo, era para ele pegar no pesado. Era para ele estar quebrando pedra, era para ele estar carregando entulho, era para ele estar fazendo tijolo, era para ele estar suando a camisa de fato e de verdade. Mas nada disso aconteceu com José. Porque quando Potifar colocou os olhos nele, percebeu que José era diferente. Quando ele coloca os olhos em José, quando Potifar coloca os olhos em José, Potifar percebe que José não era escravo, era diferenciado, era um homem de Deus, porque Potifar, o próprio Potifar, viu Deus em José. E que isso aconteça conosco, que as pessoas aí fora olhem para nós e possam ver Deus na nossa vida. Amém, queridos? Mas que elas vejam Deus na nossa vida não por aquilo que possuímos, mas que elas consigam ver Deus na nossa vida pela paz que há em nós. Glória a Deus! Então Potifar, quando olha para José, ele deve ter pensado: não, esse aí não é escravo, não é um escravo qualquer, não. José é abençoado. E a Bíblia diz aqui que o Senhor estava com José e abençoava José em tudo aquilo que José fazia. E Potifar viu isso. E Potifar ficou doido. Cá entre nós, Potifar era bem espertinho. É verdade ou não é? É ou não é? Eu vou colocar esse garoto na escravidão nada. Potifar decidiu: José vai administrar minha casa. José, na verdade, virou mordomo de Potifar.
Ele estava ali para governar a casa de Potifar. Qual foi o sonho que José teve? Que nós lemos lá no capítulo 37, na quarta-feira passada. O sonho que José teve foi o seguinte: ele sonhou que o sol e a lua, o pai e a mãe dele, e 11 estrelas, os 11 irmãos que José tinha, se prostravam diante dele. E Deus, nesse sonho, promete colocar José num lugar de excelência, ou seja, Deus sonha o sonho que José teve, e esse sonho que o Senhor sonhou para José é que José governaria o Egito. Mas agora ele está governando a casa de Potifar. Então nós entendemos que José passa pela casa de Potifar como um estágio. Ele simplesmente foi para a casa de Potifar com a permissão de Deus, segundo a vontade de Deus, para governar a casa de Potifar como um estágio. Ele estava ali como estagiário para aquilo que Deus tinha futuramente para ele. Diga glória a Deus. Porque José era um jovem e ele não tinha experiência alguma. Ele nunca governou nada. Ele sempre apacentou as ovelhas do pai no campo e vigiava os irmãos. Ele nunca administrou nada. Então Deus deu a oportunidade para ele de administrar a casa de Potifar. Mas de repente José, por um breve momento, deve ter pensado assim: agora vai. Agora vai, é agora. É agora a coisa vai. Só que José havia se esquecido que Deus tinha coisa maior para ele. Deus tinha coisas grandes para ele. Então a gente tem que colocar isso no nosso coração e na nossa mente. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Quantas foram as vezes, eu falei isso aqui no domingo passado, quantas foram as vezes que cada um aqui já disse assim, no caminhar da sua vida, quantos já disseram assim: agora vai, é agora. Você ficou animadinha, você ficou animadinho com uma situação, aí abriu a boca e disse: é agora. E nada aconteceu, não aconteceu nada. E às vezes a gente fica um tanto decepcionado por conta disso. Mas a gente tem que entender, Deus sempre irá preparar o melhor para nós. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus sempre irá separar e preparar o melhor para nós. Isso tem que ficar gravado na sua mente, no seu coração, para que o teu coração, a tua mente, o teu ser não seja tomado pelas decepções. E a decepção, ela gera desânimo. E quando a pessoa se rende ao desânimo, ela se prostra. Se a pessoa se prostrar, ela acaba perdendo a esperança. E, consequentemente, deixa de exercitar a fé. Quantas foram as vezes, meus irmãos, que todos nós já falamos: é agora, e nada aconteceu. Eu acredito aqui que José se encheu de esperança. Afinal de contas, ele está governando a casa de um homem importante. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos, que Potifar deixou tudo nas mãos de José para ele resolver tudo dentro da sua casa. A única coisa que José não resolvia era com relação à comida de Potifar. Isso
Potifar via pessoalmente, como a Bíblia aqui narra. Mas o resto era com José. Era menos uma preocupação para Potifar. E a Bíblia diz aqui que Potifar prosperou. Mas prosperou por quê? Por causa de José. Porque Deus estava com José. Quando Deus está conosco, Ele nos faz prosperar. Quando Deus está conosco, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Quando Deus está conosco, Ele dá ordem aos seus anjos para que ministrem em nosso favor. Ele faz com que o impossível se torne possível na nossa vida. Isso quando Deus está conosco. Por isso nós não podemos abrir mão desse Deus na nossa vida. As lutas vêm, as dificuldades surgem, as pauladas, as pedradas. É tanta coisa que acontece na nossa vida, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode pensar em desistir. A gente só tem que se lembrar que Deus está conosco. E não me venha com aquele ditado horroroso que diz: ah, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e nem falha. Ele faz tudo na hora certa, no tempo dele, conforme Ele quer. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia narra aqui, como nós lemos, até o versículo de número 6, do capítulo 39, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. Parecia estar tudo tranquilo. Parecia estar tudo numa boa. Parecia estar tudo calmo. É como se fosse naqueles dias de verão, aquele calorzinho gostoso, aquele céu azul, bem azulzinho, um vento de vez em quando soprando bem de maneira branda e leve, suave. Parecia que estava tudo bem. Vou abrir um parênteses aqui e dizer para vocês: quando parecer que está tudo bem, ou quando estiver tudo bem, aí é que a gente tem que vigiar. Aí é que a gente tem que ficar bem atento. Guarda isso no teu coração. Quando parecer que está tudo bem, vigia. O engraçado é que nessa hora as pessoas relaxam. Você pode perceber. Está tudo bem? Está tudo uma maravilha? As pessoas, elas deixam de congregar, não vêm mais ao templo, dificilmente ouvem a palavra de Deus, deixam de orar. Quando está tudo bem, acontece isso. Quando está tudo bem, a gente tem que orar mais ainda. Quando está tudo bem, a gente tem que congregar mais ainda. Quando está tudo bem, a gente tem que se aproximar ainda mais de Deus. Mas as pessoas fazem o contrário. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: vigiai e orai. A gente tem que vigiar o tempo todo, principalmente quando tudo estiver bem. Porque quando tudo está mal, quando a coisa está complicada, é natural da pessoa se aproximar mais de Deus, de orar mais, de clamar mais, de pedir mais, de congregar mais, porque ela está no sufoco. Aliás, há pessoas que só oram a Deus quando o calo aperta. Há pessoas que só buscam a Deus, só procuram a Deus quando está em situação difícil. Mas como eu disse, é normal.
Agora, quando está tudo bem, as pessoas relaxam. Não, você não tem que relaxar quando estiver tudo bem. Aí é que você tem que vigiar mesmo, porque Satanás, a Bíblia diz, ele vive bramando ao nosso derredor, feito um leão, doido por uma brecha, doido para nos tragar, porque o diabo, Jesus disse, ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado conosco, que estamos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, alimentando o nosso espírito dessa palavra e meditando nela. Ele está preocupado com a gente, porque Satanás sabe, se nós nos mantermos em Deus, Deus estará sempre conosco. Se Deus estiver conosco, quem poderá se levantar contra nós? Nada nem ninguém. Então o alvo de Satanás não é aquele que está fora do templo, distante de Deus. O alvo de Satanás somos nós. Por isso nós temos que vigiar o tempo todo. Eu gostaria que você agora lesse comigo aqui uma frasezinha antes do versículo 7. E aí a gente continua com a leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: José era formoso e atraente. Repita comigo: José era formoso e atraente. Veja bem, um jovem, cheio de energia, cheio de vigor e disposição. José era bonito. Quando a Bíblia diz que ele era atraente, ele devia ser saradão, um cara pintoso. Assim era José fisicamente falando. E por que a Bíblia diz José era formoso e atraente? Leia comigo o versículo 7. Certo dia, a mulher do seu senhor, Potifar, começou a cobiçar a José e o convidou ao convite. Venha para a cama comigo. A mulherzinha direta, né? Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor, se referindo a Potifar, confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora. Ele ainda chama a bandida de senhora. Ele diz para a mulher de Potifar: ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Aí José diz: como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A Bíblia diz: a mulher não desistiu. Repita comigo: a mulher não desistiu. O diabo não desiste não, irmãos. Quantas vezes nós aqui já fomos tentados pelo diabo? Várias vezes. E vamos continuar sendo tentados por ele. Enquanto nós estivermos nesse mundo, seremos sempre tentados por Satanás. Mas o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. Em outras palavras, se aproximem de Deus. Tenham comunhão com Deus. Agora, resistam ao diabo e ele fugirá da vida de vocês. Glória a Deus. Quantas vezes nós já fomos tentados e continuamos sendo tentados e vamos ser ainda tentados? O diabo não desiste. Pastor, então você está querendo dizer que essa mulher, a mulher de Potifar, estava endemoniada? Eu acredito que era o próprio Satanás. Porque
Essa mulher aqui não devia ser um bagulho, não devia ser uma mulher qualquer, devia ser bonita, bem cuidada, afinal de contas ela era esposa de um oficial. Então a mulher de Potifar não era qualquer um, devia ser bem cuidada, bonita, cheirosa. E ela aproveita que está sozinha com José e faz um convite indecente para ele. E o convite é: José, tem ninguém em casa? Meu marido não está em casa, os empregados não estão trabalhando, ninguém vai ver. Vem se deitar comigo. E José disse não. José disse não, simplesmente não. José resistiu. Mas a Bíblia diz aqui que o diabo não desistiu. Se lembra quando Jesus foi tentado no deserto? A Bíblia diz que ele foi levado para o deserto cheio do Espírito Santo. E aqui eu creio que José estava cheio do Espírito de Deus na vida dele. Aí você entende que congregar, que estar no templo, ouvindo a palavra, orando, louvando e exaltando a Deus é essencial para a nossa vida. Porque quando a gente faz isso, a gente se enche de quem? Do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós não decidimos por nós, mas o Espírito Santo decide pela gente. O Espírito Santo nos faz lembrar de muitas coisas, principalmente o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo não nos deixa só. O Espírito Santo não nos abandona. Ele está sempre com a gente, dirigindo a nossa vida e guiando os nossos passos. E preservando sempre a mente de Cristo ativada na nossa mente. Diga glória a Deus. Diga eu recebo essa palavra. Amém, queridos? Jesus, como eu estava falando, foi levado para o deserto cheio do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ele foi tentado pelo diabo 3 vezes. E a Bíblia diz que ele resistiu todas as 3. Na última vez, na última tentação que Jesus sofreu no deserto, Jesus disse para Satanás: saia, Satanás. Bata em retirada. E a Bíblia diz que Satanás saiu. Mas a Bíblia também diz que ele sai para voltar no momento oportuno. Jesus mandou ele embora. Mas devia haver uma vigilância, por quê? Porque ele poderia voltar a qualquer momento. A gente tem que entrar nesse espírito. E como se diz hoje na gíria, a gente não pode dar mole. Porque se der, ele faz um estrago. José resiste aqui à primeira tentação. Ele diz para a mulher de Potifar: não. Potifar confiou em mim. Não posso traí-lo. E outra coisa, como eu vou cometer um pecado desse contra o meu Deus? Veja que o pensamento de José estava o tempo todo em quem? Em Deus. O pensamento de José não estava na situação a qual ele se encontrava. Ele não estava pensando na traição que ele sofreu pelos próprios irmãos. Não. O pensamento dele estava sempre em Deus. Eu acredito que José todos os dias devia declarar com a sua boca: Deus está no controle, Deus sabe o que faz. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então José tinha certeza de que Deus estava no controle, e estava dando tudo certo, e tudo que estava acontecendo conforme a vontade de Deus ou segundo a permissão dele. Leia comigo.
Leia comigo o versículo seguinte. Ainda no versículo de número 10, que a Bíblia diz, a mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Por quê? Porque ele também era homem, porque ele era carne. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora você vê, a mulher não desistiu e durante um bom tempo, todos os dias, a mulher insistia. José, deita comigo. José, deita comigo. José, deita comigo. Tentação, irmãos. A Bíblia diz que chegou uma hora que José decidiu, não vou ficar mais perto dessa mulher. Não vou. Porque José conhecia a si próprio. José tinha medo de cair em tentação. Ele tinha medo de desagradar a Deus. Tem gente hoje que nem liga. Desagrada a Deus assim numa boa. Está tudo bem. É verdade ou não é? Porque não tem temor dentro de si. Não carrega temor no coração. Não respeita Deus em hipótese alguma. Então José decide ficar longe da mulher. E toda vez que a mulher chegava perto dele, ele resistia. Não, 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 não. Sempre dizendo não para o pecado e sim para Jesus. Agora, por quê que essas tentações vieram sobre a vida de José? Porque o inferno se levantou contra ele. Porque Satanás se levantou contra José. Por que de tanta tentação? Porque o diabo simplesmente queria, assim como os seus irmãos, tirar José de cena. Porque Satanás sabia que a bênção de José estava garantida. E ele só perderia a bênção se ele fizesse a vontade do diabo, se ele pecasse, se ele caísse em tentação. Meu irmão, minha irmã, quando vier a tentação, resista. E lembre-se, a tua bênção está próxima de acontecer. Não tem uma fase da nossa vida que acontece um monte de coisa? Acontece um monte de coisa. Parece que o mundo, o céu está desabando sobre o alto da nossa cabeça de uma vez. Não tem uma fase da vida que é assim? Acontece um monte de coisa. Problema na família, problema financeiro, é uma doença com relação a algum familiar. É tanta coisa que acontece. Quando tanta coisa começar a acontecer, lembre-se, tua bênção está garantida e está próxima de acontecer. Diga glória a Deus. Diga eu recebo essa palavra. Porque quando a bênção está próxima, Satanás faz de tudo. Faz ou não faz? Ele faz de tudo. Ele tenta de várias formas, de várias maneiras. Porque o que ele não quer é ver a tua alegria. O que Satanás não quer é ver você sorrindo. O que Satanás não quer é ver você dando glórias a Deus, porque tomou posse da bênção da tua vitória. Isso Satanás não quer, então ele faz de tudo para que você caia no erro, para que você caia na falha, para que você peque, para que a sua bênção seja retida. E quantas pessoas têm bênçãos retidas? Porque não conseguem resistir às tentações.
Quantas pessoas estão com muitas bênçãos retidas porque simplesmente, ao invés de fazerem a vontade de Deus, faziam a vontade do diabo. E isso é um fato. Mas diga mais uma vez comigo: a mulher não desistiu. Leia comigo o versículo 11. Versículo 11 diz assim: um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios, e nenhum empregado se achava presente. Então a mulher, o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo. Agora ela está partindo para cima, né? Antes ficava só no convite, agora ela convida e parte para cima de José, agarra José. E ela diz assim: venha para a cama comigo. E a Bíblia diz: mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados. Olha que mulher maquiavélica. Chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Aí ela diz: mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse, até que Potifar chegasse. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, para me agarrar. Mas quando eu gritei por ajuda, ele largou a sua capa ao meu lado e fugiu. Ela estava falando a verdade? Ela estava falando a mentira. E a mentira é de quem? Então nós testificamos definitivamente que essa mulher, no mínimo, estava endemoniada, e no máximo era o próprio Satanás, querendo o quê? Destruir a vida de José. Tem algumas pessoas aí que são secretárias de Satanás, e às vezes o próprio demônio, que entra na nossa vida para tentar destruir a nossa vida, com calúnias, difamações. Vivem nos insultando, nos afrontando, e a gente não tem que receber isso. Mas acima de tudo, a gente tem que continuar com o nosso pensamento e com os nossos olhos em Deus, como José fez. Ele foge da cilada do diabo, mas o diabo não desiste. Agora Satanás arma uma outra cilada, uma outra armadilha para José. E qual é essa nova armadilha? Ela conta para os empregados e para o esposo: olha, José tentou me agarrar e eu gritei, e quando eu gritei, ele saiu correndo, mas deixou a capa dele aqui. A capa dele é a prova de que ele esteve aqui. As vestes dele, olha aqui, está aqui na minha mão. O marido da mulher, Potifar, só viu um lado da moeda. Ele tinha que ver o outro para fazer justiça. Mas ele acreditava naquela sem vergonha. Ele acreditou na sua mulher. Ele deu ouvidos à sua esposa.
que estava totalmente fora do espírito, que estava totalmente na carne. Leia comigo o versículo de número 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, quando Potifar ouviu o que a mulher dele disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo. A Bíblia diz que Potifar ficou irado. E Potifar mandou, e o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. Agora José é lançado na prisão. Se lembra daquilo que eu disse anteriormente? Quando a gente pensa assim, agora vai, não vai. José pensou, agora vai. Pelo simples fato dele estar administrando a casa de Potifar. Olha o que aconteceu. Isso prova que a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe de nada. José com certeza nunca imaginaria que fosse passar o que ele passou. Meu irmão, minha irmã, passar o que José passou, ainda continuar firme em Deus? Por muito menos nos dias de hoje. As pessoas passam uma coisinha aqui, outra ali, já não querem mais saber de Deus. É verdade, não é? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, já não querem mais saber de Deus. Já não querem mais saber de ir para o templo, já não querem mais saber do congregar, de ouvir a palavra, de orar, de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Por pouca coisa as pessoas deixam Deus. Olha o que aconteceu na vida de José, recapitulando. Foi traído pelos irmãos, porque os irmãos odiavam José. Depois, pelos próprios irmãos, foi lançado num poço sem água. E ele não se quebrou todo porque a mão de Deus estava naquele poço sustentando. Aí depois sai do poço e é vendido como escravo. Aí os ismaelitas que compraram José como se fosse um escravo, o revenderam para o Egito e ele foi parar na casa de Potifar. E aí na casa de Potifar, quando tudo parecia estar bem, veio a tentação, ou a tempestade, como queira. E ele é injustiçado. Ele sofre uma injustiça tremenda. Os empregados de Potifar não sabiam da verdade. O próprio Potifar não sabia da verdade. Mas Deus sabia da verdade. Por isso, quando a gente for injustiçado, a gente não tem que reclamar, murmurar ou se preocupar com coisa alguma. Porque Deus está com os olhos focados em nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora José sofre uma injustiça e vai parar na prisão. Primeiro ele é taxado. Primeiro ele é taxado como escravo. Agora ele vai para a prisão sendo taxado como estrupador. Ele era isso? Mas dá uma agonia, né, irmãos? Quando a pessoa diz que a gente falou o que a gente não falou. Quando alguém diz que a gente fez o que a gente nunca fez. Dá uma agonia tremenda. Imagina a agonia de José. Agora ele sendo lançado na prisão porque a mulher de Potifar inventa a respeito dele, comete uma injustiça. E ele vai. Ele não resiste.
Ele não resistiu nem quando saiu daquele poço e foi vendido como escravo, nem agora. O que José está fazendo aqui? Ou melhor, o que José sempre fez? Entregou tudo nas mãos de Deus. Mais uma vez eu cito o Salmo 37:5. Davi diz: entrega o teu caminho, entrega a tua vida nas mãos de Deus, e o mais ele fará. Você vê que José deixou tudo com Deus. Às vezes a gente quer resolver um negócio na marra. Na marra não vai. Às vezes a gente quer brigar. Às vezes a gente estica o peito igual o pombo e diz: é comigo não. É verdade ou não é? E eu imagino Deus olhando para a gente dizendo: ai, não aprendeu nada. Porque a melhor coisa é a gente entregar nas mãos e a melhor coisa que Deus faça. Porque na maioria das vezes, quando a gente se mete a fazer alguma coisa, dá tudo errado. É verdade ou não é, queridos? E diz aqui, leia comigo: e ele ficou na prisão. Versículo 21. Mas o Senhor estava com José. Diga: o Senhor estava com José. Olha para mim. Quando José foi traído pelos irmãos, Deus estava com ele. Quando os irmãos jogaram José no poço, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido como escravo para os ismaelitas, Deus estava com ele. Quando ele foi parar no Egito, Deus estava com ele. Quando ele começou a governar a casa de Potifar, Deus estava com ele. Quando ele foi tentado por Satanás, Deus estava com ele. Agora ele vai para a prisão e Deus o abandona? Não, Deus está com José. Recebe aí, Deus está contigo o tempo todo. Ele está contigo agora aí, aonde você está. Se Deus não tivesse, você não estava aqui. Deus está contigo. Eu quero que você saia daqui hoje confessando isso com a tua boca: Deus está comigo, haja o que houver, Deus está comigo, haja o que houver, o Senhor é a força da minha vida. Diga glória a Deus, dá um aplauso bem forte para o Senhor, glorifica e exalta o nome dele. Deus está contigo. Amém, irmãs? Irmãs e irmãos, Deus está conosco. Deus estava com José. A Bíblia diz aqui, olha: mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele. Quer dizer, José continua com o brilho de Deus no seu rosto, na sua face. Aí a Bíblia diz aqui, olha: de maneira que ele conquistou a simpatia de quem? Do carcereiro, do cara que tomava conta dos presos. José chegando na prisão, imagina. Carcereiro olha para ele: quem é você? José diz: prazer, eu sou José. José. E o carcereiro deve ter pensado: não. Assim como Potifar olhou para José quando o recebeu na sua casa e disse: não, esse não é escravo. Não pode ser. Da mesma maneira, o carcereiro deve ter recebido José na prisão e deve ter pensado: não, isso não é estuprador. Por quê? Porque o brilho de Deus continuou na face de José. José ganhou a simpatia do carcereiro. E olha aqui, o que aconteceu aqui, que a gente vai ler agora, meu irmão, só Deus. Quer ver? Olha aqui. Versículo 22. Diz assim: assim o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia
Porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Meu irmão, é só Deus, não é? Olha o carcereiro, olha José, José era preso. Era um preso como os outros que estavam ali. Aí o carcereiro pega a chave, imagina isso. Vou pegar uma chave aqui para ilustrar. José, aqui a chave. Aqui a chave, José. Isso aqui é a chave da cela 2, da cela 1, da cela 3. As chaves estão aqui, José. Toma. É Deus ou não é? José, cuida aí, cuida. José, eu vou tirar umas férias, eu não aguento mais, estou muito cansado. Dá para cuidar? É Deus ou não é? É assim que Deus faz na nossa vida. Diga glória a Deus. E a gente fica por aqui hoje. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar mais da vida de José. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus trouxe para a gente nesse dia, para alegrar o nosso coração e para nos trazer um conhecimento maior da sua palavra e do propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Deus estava com José o tempo todo. Deus está contigo o tempo todo. Esse problema aí, deixa para lá, vai ser resolvido, porque Deus está no controle. Amém, queridos? Tudo aquilo que você deseja vai ser realizado. A Bíblia diz aqui no finalzinho: e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, acho que é 28, que fala sobre as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que obedecem. A Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seremos abençoados. Seja onde for, no poço, no Egito, na prisão, seja onde for, no deserto, rodeando um vale de ossos secos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, seremos abençoados pelo Eterno, pelo Deus Altíssimo. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra que foi semeada no meu coração. E eu recebo, Senhor, e o Senhor está comigo o tempo todo. Diga: eu creio, Jesus, que o Senhor está me ajudando, inclusive a resistir às tentações. Diga: louvado seja o nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o nome dele. Glórias e glórias a ti, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Receberam a palavra em nome de Jesus? Deixa até marcadinho aí na sua Bíblia. Semana que vem a gente vai meditar no capítulo 40 de Gênesis e a gente vai continuar meditando na história, na vida desse homem chamado José. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí no Facebook. Não deixa de curtir, dá um joinha e compartilha essa mensagem. E eu peço aos irmãos que estão me assistindo pelo Facebook que, se vocês ainda não são inscritos no meu canal no YouTube, façam a sua inscrição no meu canal no YouTube. Como é que você faz? Acesse o site www.radiomgp.net. Acessou o site, pode acessar aí pelo seu celular
vai abrir a página do site, radiomgp.net, vai abrir a página inicial do site, e lá vai ter na página inicial escrito YouTube. Você clica no YouTube, o site vai te direcionar para o YouTube e ali você faz a sua inscrição. Vai aparecer inscrever-se, você clica, se inscreveu e não esquece de tocar no sininho. E toda vez que tiver uma mensagem nova, o YouTube vai lembrar você que tem uma mensagem nova, uma palavra de graça e poder para o seu coração, para a sua vida. Os irmãos do Facebook, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.